Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e é sempre um prazer compartilhar o nosso conhecimento com todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre vitimização. Vitimização é um aspecto primordial na lógica de um relacionamento abusivo. Por quê? Porque existe uma complexidade em torno da prática e da vivência da vitimização quando você está numa relação abusiva. Vou explicar melhor. Geralmente, o abusador, eu já trouxe esse conteúdo em vídeos anteriores, geralmente o abusador ele se coloca numa posição de vítima. Estrategicamente, ele se coloca numa posição de vítima. Em que momentos o abusador faz isso? Quando ele se sente confrontado com alguma contradição dele, quando ele se sente afrontado, questionado, quando você começa a trazer para ele os aspectos do comportamento que ele apresenta, que com certeza trazem desconforto, que não são coerentes. No momento em que ele se vê encurralado numa situação onde ele foi, digamos assim, desmascarado, é comum ele se comportar como vítima, apresentar para você uma série de justificativas para que ele não atenda a uma exigência ou para que você se sinta culpado ao cobrar alguma coisa que é justa, que é legítima, que é importante, que faz parte do seu direito de ser atendido em alguma situação. Então, assim, esse é um primeiro cenário onde a vitimização aparece numa relação abusiva, ou seja, o abusador se apresenta como uma vítima em potencial, gerando ali na convivência um desconforto tal onde você se sente culpado para não cobrar. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também se comporta, ou seja, na hora que ele, mesmo se colocando fragilizado, entre aspas, né? Mesmo ele se colocando numa posição de coitadinho, em outros momentos ele tira a máscara, ele se revela como uma pessoa extremamente forte, principalmente na hora que ele está agredindo você, psicologicamente ou até, infelizmente, fisicamente. Na realidade, ele passa aquela ideia de ser frágil e ao mesmo tempo extremamente forte a tal ponto de você sentir medo. Quais são os aspectos fundamentais de controle nessa lógica da vitimização e ao mesmo tempo a pessoa super bem resolvida e capaz de realizar tudo? A lógica é fazer com que você, ora você sinta pena, ora você sinta medo, ora você sinta culpa, ora você se sinta ameaçado com a investida agressiva dele. Muito bem, essa é a vitimização sumariamente funcionando com relação ao abusador. Com relação a você, agora que entra a parte fundamental para que você comece a retomar as rédeas da sua própria vida. A vitimização ela é um sentimento produzido socialmente, ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade produtora de vitimização porque ela faz com que todos nós nos sintamos impotentes diante da violência, diante dos fatos que acontecem, ou seja, há um mecanismo muito bem engendrado, uma lógica de convivência para que a gente se destitua do nosso poder, ou seja, para que a gente se sinta cada vez mais esmagado por uma impossibilidade, ou pelo menos uma falsa ideia de impossibilidade de resolução da nossa vida, daquilo que nos acomete. Muito bem, isso é um processo de produzir a vitimização, porque no momento em que as massas se sentem impotentes diante de vários fenômenos sociais, eu trouxe a violência aqui como um exemplo mais forte, que é o que realmente afeta todo mundo. No momento em que isso é produzido, as massas são levadas a acreditar que não tem jeito, elas são mais manobradas, mais controladas, através de quê? Através da doença, através dos processos de depressão, através de vários processos de sensação de incapacidade e sensação até que nos invalida enquanto seres humanos. E aí ficamos realmente recuados, ou seja, acuados e recuados numa posição de vítima, como se nada pudéssemos fazer. Isso é uma coisa, do ponto de vista social. Do ponto de vista do como que isso atravessa a lógica da relação abusiva, lembrando aqui que
quando a gente fala de abuso, a gente está falando de um abuso que é naturalizado numa sociedade que produz dependência, infantilização, vitimização. A infantilização é exatamente no momento em que essa nossa força ela é diminuída, a gente se sente como uma criança, resumidamente é isso, ou seja, a gente vai sendo tutelado como se não pudéssemos desenvolver a nossa autonomia. Essa é a lógica da relação abusiva. O abusador quer que você se sinta assim. E aí, com relação à vitimização, no seu caso, a gente tem, no caso da vítima, né? A gente tem exatamente alguns aspectos importantes, quando é no caso da vítima. O abusador, ele faz com que você se sinta vítima em alguns momentos. Para quê? Para ele produzir em você uma sensação de impotência. Da mesma forma que nós temos os mecanismos sociais que fazem isso com a gente, consciente ou inconscientemente, o abusador ele vai fazendo com que você acredite que você não pode sair daquele relacionamento, que você não pode realizar um projeto pessoal, que você não pode mudar a sua realidade, porque no momento em que ele cria todo um estresse, uma tensão, para que você fique gerenciando aquela relação, não dá tempo de você pensar muito em você. Lembrando, a sua agenda vai ficando achatada para que a agenda dele ganhe ascendência. Então, o que acontece? No momento em que ele produz essa sensação em você, essa sensação de vitimização, você vai realmente acreditando que é muito difícil gerenciar aquilo ali, que é melhor ficar naquela relação do jeito que está, vai dar muito trabalho, muita dor de cabeça. E isso é exatamente, isso é o aspecto mais perigoso, que faz com que você se acredite vítima. E você começa a dizer para as pessoas, eu estou num casamento assim, tão difícil. Você começa a reproduzir verbalmente, até no postural, o nosso corpo também, ele vai espelhar a nossa mente, ou seja, e o nosso corpo também vai interferir na nossa mente. Você fica naquela posição cabisbaixo, aquela posição que vai deixando você cada vez mais afastado do seu potencial, da sua capacidade. Essa é a função da vitimização, é fazer com que você não acredite que você é capaz de transformar a sua realidade, ok? A vitimização, que é seguida da infantilização, ela faz exatamente isso, ou seja, você vai experimentando uma sensação não só de menos-valia, mas uma sensação de impossibilidade de transformar a própria vida. O abusador, ele quer que você pense nisso, ele quer exatamente que você pense nisso, porque se você começa a pensar em você, começa a sair daquela posição de reclamação, aquela posição de lamúria, quando você para com isso, você começa a assumir a responsabilidade pela sua felicidade, pela transformação da sua vida, isso é uma ameaça para o abusador, uma grande ameaça, porque você recupera a sua potência, o seu poder de comando de si, o seu poder de transformação da sua realidade, de transformação da sua mente. Então, assim, qual é o risco disso? Você acreditar que você é uma vítima. Se você tem uma história pessoal que facilita isso, onde você realmente foi desvalorizado, desqualificado, você vai acreditar que você é vítima. E ele vai alimentar isso. E ao alimentar isso, ele vai fazendo com que você se afaste da sua possibilidade de transformação. Por quê? Porque quando você está numa relação abusiva, é comum as pessoas ficarem reclamando, tentando se aliviar daquilo ali, porque é realmente muito tenso. Então agora é hora de você parar com isso, ok? E você começar a perceber, criar realmente uma esperteza mental no sentido do raciocínio e observar em que momento essa relação está me diminuindo, está me vitimizando, me infantilizando, para que eu continue num processo de reclamação, de reforço de que eu não consigo mudar isso e cada vez mais adiando a possibilidade de transformação da minha vida. E essa é a grande questão. Uma outra questão importante também, que eu não falei, nesse processo de produção da vitimização, para que você, da sua vitimização, para que você se sinta vitimizado, um outro aspecto importante é para que ele depois diga para você que você adora se fazer de vítima. Esse é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que ele cria uma maneira de conviver, te dando uma falsa tutela,
coisas do tipo, você vai se separar de mim, ninguém vai querer ficar com você. Isso é uma falsa tutela. Ou seja, ele diz que você só pode ficar com ele, mas ao mesmo tempo ele te agride, ele te trata mal, então ninguém vai conseguir ficar com você. Essa é um exemplo clássico de falsa tutela. No momento em que ele faz isso, aí você vai reclamar, poxa, mas você me trata mal, poxa, mas você não me ajuda. Você adora se fazer de vítima. Percebam como é que é perigoso isso? Ele produz a sensação de vítima, mas ao mesmo tempo depois ele reclama que você é a vítima, que você adora fazer tempestade num copo d'água, e aí você fica confuso na confusão mental. Qualquer pessoa na confusão mental, ela é o quê? Ela é controlada, gente, ela é manobrada, ela é conduzida, ela não faz contato com a capacidade que ela tem. Então, assim, prestem atenção, em que momento você está se comprazendo com a posição de vítima. Porque a posição de vítima, como eu falei, repetindo, ela atende a todo esse mecanismo. E se você não der um passo atrás e recuar, caramba, eu estou reforçando isso. Como é que você reforça em você a sua posição de vítima? Quando você diz assim, eu estou muito velho para fazer isso. Eu não sou capaz disso, não sou capaz daquilo. Não, já tenho muita idade. Você começa a botar um monte de impedimentos, e esses impedimentos são exatamente a sua mente sabotadora, as crenças limitantes que o abusador adora estimular em você. Não, realmente, não dá para fazer isso não vai dar não vai ter dinheiro, não vai ter tempo, não vai ter não sei o quê. Aí você se vitimiza quando você se acredita incapaz de realizar alguma coisa na transformação da sua vida. E em que momento você vitimiza o abusador e reforça essa lógica de vitimização circulante? No momento em que você diz para ele assim, ele me agrediu, ou dentro de você, ele me agrediu, mas é porque ele teve uma infância difícil. Ele teve uma mãe difícil, um pai difícil, é por isso que ele faz isso. Ele não faz por mal, ele já me pediu desculpas, ele está sempre pedindo desculpas, aquelas falsas desculpas, como eu falei. Abusadores não pedem desculpas de verdade. Quando pedem é para ganhar tempo, para, de alguma maneira, colocar pano quente na situação, porque eles não resolvem nada, eles não conseguem conversar, eles não têm alteridade. O que é isso? A capacidade de reconhecimento do outro, eles não têm empatia, a capacidade de permitir que o outro seja ele mesmo. Ele não tem. Então, na realidade, observe se você está desculpando o abuso com esse tipo de fala, não. E aí reforçando essa lógica que circula da vitimização e que mantém claramente a relação abusiva de uma maneira muito estrutural, muito sutil e muito perigosa, porque no momento em que você se compraz na posição de vítima, você não transforma nada, e ele não quer que você transforme, porque se você sai da posição de vítima, você ganha que posição? A posição potente, a posição autônoma, a posição de responsabilidade pela sua realidade, construção da vida que você quer, independentemente do que as pessoas vão achar. Essa é a grande questão. O abusador, ele vai veicular em você informações, bombardeando informações na sua mente para que você fique preso ao que as pessoas vão achar, ok? E você vai adiando, vai realmente, eu não sou capaz. Porque a vitimização, gente, não é só ficar arrastando corrente chorando, não. As pessoas acham que vitimização é só isso. Isso é um equívoco. Vitimização é quando você se incapacita. É quando você diz para você assim, realmente, eu não consigo isso. Isso é vitimização, porque você se coloca numa posição aquém das suas possibilidades, aquém das suas capacidades. Então isso vai reforçando no seu imaginário uma ideia de que você é muito menos do que você imagina. É muito menos do que realmente você traz dentro de você aí um potencial, e você fica se reforçando, porque o abusador não quer que você descubra a sua melhor versão. Ele quer que você continue sendo uma versão aquém de si mesmo, para que ele continue como alguém que vai te sugando a sua energia, alimentando aquela lógica doente, difícil, para que você, ao final de tudo isso, não tenha mais forças para retomar a sua vida, porque ele já levou tudo, já sugou tudo. Então ainda dá tempo, pare para pensar, né? Preste atenção, o que eu tenho que fazer hoje para parar de me sentir vítima, para parar de reforçar que eu não consigo, para que eu transforme essa realidade e realmente diga não ao abuso e coloque o limite necessário para quebrar todo esse ciclo de vitimização doentio que mantém tudo no mesmo lugar e que no fundo, acaba tirando a sua paz, a sua saúde mental, a sua saúde física, levando você para um caminho já conhecido, porém um caminho onde você não tem possibilidade nenhuma de transformar a sua vida
para melhor. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero ter sido útil. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, permita que ele chegue a outras pessoas que com certeza possam se beneficiar dessas orientações. Deem um like aqui embaixo para que a gente possa realmente aumentar o alcance. Para aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam para receberem notificações, novos conteúdos, ok? E certamente estaremos juntos no próximo vídeo. Foi um prazer, como sempre. Um beijo grande no coração de todos. Até a próxima!